it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Como sempre gostamos de lembrar, retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E hoje nós vamos falar de portáteis e, ironicamente, nós estamos desfalcados. Aqui presente apenas, além de mim, Ricardo Pinheiro, César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a equipe está desfalcada, mas não vai ser por isso que vocês não vão ter o podcast sobre portáteis. Pelo contrário, a gente vai se multiplicar em campo para garantir o resultado. Pois é, vamos tentar atacar, defender, levantar a bola, defender, agarrar a bola quando for necessário e, se preciso, a gente vai lá buscar fora. Vamos fazer o papel de gandula. Aliás, Ricardo, já que a gente já falou que hoje o nosso assunto é portáteis, vamos definir o que a gente chama de portátil? É, porque isso é importante, né? É importante deixar claro o que é o que a gente considera como microportátil. Numa definição muito tosca, provavelmente alguém deve ter uma definição melhor, mas enfim, definimos portáteis como computadores que podiam ser carregados, e aí no bolso, na mochila ou no carro, e que continham todo o necessário para o trabalho autônomo, ou seja, CPU, teclado, tela, sem necessidade de outros dispositivos. Ou seja, a gente com isso não classifica como portátil um computador que seja pequeno, que seja facilmente transportável, mas que, por exemplo, não tenha um monitor. Ou um computador que não traga, por exemplo, uma bateria. Acho que ele tem dificuldade para funcionar de uma forma autônoma. Quando a gente fala autônomo, é que você tem um conjunto inteiro. Você não precisa... por exemplo, computadores como o CP500 não entram nessa categoria porque você não consegue carregar. Ele era autônomo, de CPU, teclado e tela tudo junto, mas não tinha como você carregar facilmente. Não dá para você meter debaixo do braço e carregá-lo facilmente. Não é... Ou na picape. Também é o caso, por exemplo, se a gente pegar um micro clássico hoje em dia e ligar no monitor LCD. Aí você vai ligar, não, o micro é portátil. Não é portátil. Você tem que ter um monitor e o monitor é separado. O monitor não faz parte do conjunto. Dando nome aos bois é por você. Entendeu? Então, assim, acho que a gente pode deixar claro o quinto elemento já resmungou um bocado com a gente, que por ele o Apple IIc é um micro portátil, mas a gente decidiu em conselho que não é. Então, sinto muito. Também não vamos falar de todos, vamos pegar um subset dos mais importantes micros portáteis. Então, provavelmente alguns vão ficar de fora e outros vocês nunca ouviram falar, a gente vai citar, mas que são importantes, que são vertentes da computação portátil dos anos 80, dos anos 90. Acho que é interessante a gente começa falando dos portáteis, são aqueles que são grandes o suficiente para não poderem ser operados com uma mão apenas, né? Digitar, você usaria as duas mãos, mas ainda tinham portabilidade. Você podia usar, eram autônomos lá no sentido que eles tinham bateria, você podia ter uma bateria neles. Claro que nem se compara às tecnologias atuais de baterias de íons de lítio ou mesmo níquel direto metálico, que já é um tipo mais antigo, eram baterias muitas vezes usando pilha. A boa e velha pilha AA, que eles funcionavam com a opção de funcionar com a tomada também. Isso. E vamos começar com o computador. Aliás, vamos começar com o fabricante que nós não citamos ainda nesse podcast, né? E de um que provavelmente vocês nunca ouviram falar, que é o Kyocera Kyotronic 85. Eu acho que a gente citou o Kyocera quando a gente falou no episódio sobre o MSX, porque se eu também lembro... falou de Kyocera, sim. Mas a gente só citou que era uma empresa que participou do desenvolvimento de MSX, do padrão MSX, e lançou no MSX1. Só isso. Mas
Mas a gente não citou que a Kyocera fez um bico chamado Kyocera Kyotronic 85. E o que Isso esse... foi vendido no Japão, não conseguiu grandes sucessos no Japão, mas que foi vendido em outros lugares. Foi vendido pela Olivetti com o nome de Olivetti M10. Foi vendido pela NEC com o nome de PC8201, mas foi vendido por uma empresa pequena, que a gente não citamos nesse podcast ainda, chamada Tennis Corporation, com um TRS-80 modelo 100. Eu acho que, assim, interessante dele, ele é considerado um dos primeiros laptops, né? Nos primeiros portáteis. Ele tinha um teclado tamanho full size, um display considerado um display grande, em termos, né, para padrões atuais é ridículo, mas era um display de 240 por 64 pontos, era um display de LCD, obviamente não era colorido, mas uma coisa que eu achei interessante, ele tinha autonomia de 18 horas graças ao uso de 4 pilhas. Sim, pilhas, ele não tinha bateria, eram pilhas. Outra coisa, ele não tinha uma forma de armazenamento removível nele, não tinha um drive de disquete ou coisa do tipo, mas ele tinha uma bateria. A bateria era manter esse conteúdo em funcionamento, manter esse conteúdo dos dados lá preservados, mesmo quando você desligasse. Ele não tinha HD, não tinha drive de disquete, provavelmente ele ia ter alguma maneira de ser ligado. Aliás, que podia ser de 8 até 32K. A tela que você observou que era de LCD era uma tela de 8 linhas, e que em termos gráficos era 240/64. E o modelo 100 tinha, para o modelo vendido no mercado norte-americano, um modem de 300 baud. E aí, primeira coisa, TRS-80 modelo 100 foi um modelo muito popular entre os jornalistas. Ah, interessante, não sabia disso não. Quer dizer que os jornalistas tinham... Uma coisa a gente esqueceu de falar, hein? Qual era o processador dele? O processador dele era um 80C85. Era um CMOS, né, do velho 8085, que rodava lá os seus 2,4 MHz. Não citamos ROM, porque esse ROM vai estar lá na frente. Vou voltar à questão dos jornalistas. Ah, sim. É interessante, eu não sabia dessa. Os jornalistas gostavam dele. Isso, porque o jornalista, quem estava em campo, ele tinha tudo o que ele precisava para escrever a matéria. Ele vinha com diversos aplicativos em ROM. Ele tinha um interpretador basic, um processador de texto e um programa de telecom, né, de comunicação. Isso. E o programa de telecom para rodar o modem. Você podia usar algum acoplador acústico, por exemplo. Para quem não sabe o que é isso, acoplador acústico, usava nos idos dos anos 80, você acoplava mesmo. Você encaixava o fone, né? Você encaixava o fone do telefone. O fone do telefone, só para lembrar, era aquele telefone antigo. Você, enfim, provavelmente seu pai deve ter guardado em algum lugar desse. Você tirava o fone, falava, enfim, tinha um cabinho que ligava os dois, telefone com fio, essas coisas velhas. E aí você usava, desde 100, usava o acoplador acústico, ou se tivesse nos Estados Unidos, usava o RJ11, plugava lá e pronto, você mandava, conectava com o computador lá da agência, ou do jornal, enfim, qualquer coisa, e mandava a matéria. Não, achei interessante vendo o peso dele. Ele pesava menos de 2 kg. Então, também não tinha um impacto muito grande nas costas do jornalista, nas costas da pessoa que estava carregando. Menos de 2 kg era um peso até assim, digamos assim, razoável, não cansava muito. E já que a gente falou de ROM, tem um outro detalhe do TRS-80 modelo 100, é que foi o último produto da Microsoft desenvolvido por William Gates III. A última coisa que ele desenvolveu para eles, né? Isso. Porque ele sentou e programou, mas no caso seria o quê? O interpretador basic? Sim. Ou porque na verdade toda a ROM era basicamente Microsoft. O Microsoft Basic e os programas que vêm junto com o TRS-80 modelo 100. E o Bill Gates, ele participou ativamente desse projeto. Quer dizer que esse foi o último projeto que ele participou efetivamente, né, no desenvolvimento. Vamos lembrar, foi introduzido no mercado em 83. Hoje em dia o Bill Gates entende de outras coisas, né? Interessante algumas coisas. Diferente do Kyocera, ele tinha suporte para você interligar dispositivos externos. Então ele tinha, por exemplo, uma interface, você podia colocá-lo ligado a um monitor ou uma televisão, e você poderia colocar nele também, obviamente externo, drive de disquete. Isso é uma coisa que a gente esqueceu de notar, não era um
4 micros diferentes. Haviam diferenças entre o da NEC, entre o da Olivetti, o da Kyocera e da Radio Shack. Mas na essência, os 4 eram a mesma coisa. A diferença não era tanta. O da Olivetti, em particular, ele tinha, por exemplo, o tela era basculante. Então você podia estar com ele deitado, mas você podia levantar a tela um pouquinho, mover, trabalhar com ele para cima. Ele tinha o da Olivetti, por exemplo, ele tinha uma porta para impressora, não lembro se algum outro tinha. Então, havia algumas diferenças além da questão de cor. Se procurar, alguém tiver muita curiosidade, existe até emuladores deles, né? O M10 tem um emulador. Existe até hoje uma unidade extremamente ativa, fazendo molding e peças para o TRS-80 modelo 100. Nossa! Pega, por exemplo, o 100, você observa como a comunidade é extremamente ativa. Interessante. Todo tipo de hack e hardware novo. Tem ainda um computador que tem uma aura cult e uma comunidade ainda, né, ativa e animada. Muito interessante, muito legal, né? É bom de ver, é legal ver isso, né? Pessoal que tá nativa, né? Desenvolvendo por hobby, por diversão, mas continuam mexendo da forma que eles gostam. Só uma pequena observação, a Tandy lançou o modelo 102, que é um pouquinho mais fino, um pouquinho mais leve, tem uma correção de um bug que permitia a troca aleatória da data do calendário, né, mas não foi assim tão popular quanto o modelo 100 original. Não era feito o bug da raiz quadrada do ZX81 não, né? Não, acho que não. E um outro sucessor do modelo 100 foi o modelo 200. Esse já tem mais uma cara que parece mais um laptop, né? Ele já abre. Porque o modelo 100, você tem um teclado e logo assim uma tela presa. Esse não, você já tem, de uma certa forma, já parece um notebook como a gente conhece, porque você já abre, a tela fecha sobre o teclado. Ele já vem com 24K de RAM, que é o mínimo. No modelo 100, o mínimo era 8. Esse é um pouquinho mais pesado, já pesa um pouquinho mais de 2 kg, e o processador é o 80C85A, deve ser uma revisão. Outro detalhe, dos detalhes, o primeiro é que já incluía o planilha, que era multiplan, também produto Microsoft, e o modem interno suportava descagem por tom. Então já não tinha que ter. Você não era obrigado a colocar o acústico, né? Não, você podia simplesmente usar o tom. E quarto, né, dessa linha da Tandy é o TRS-80 modelo 600. Isso eu não vi, esse 600 eu não cheguei a ver. O interessante do modelo 600 é que o design um pouco mais refinado em relação ao 200. Na verdade, o tipo de design lembra muito a geração de laptops de PC e DOS do início dos anos 90, né, uma tudo parecida. Usava um 8088. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não era um PC, ele não rodava MS-DOS. Não dá esse pessoal, a gente relaciona a ideia de ter um processador semelhante ao PC, ele é um PC. Não é necessariamente assim. A gente vê, por exemplo, quando no episódio 3 a gente falou dos micros asiáticos, e tem um PC, os da NEC, né, os micros da NEC, PC88, PC98, usavam processadores de PC e não eram PCs. Ele viu que era uma prática, eu falo desde 85 comum, né? Já vinha com uma tela de 80 colunas, já vinha com um disk drive, aliás, o processador é um 80C88, não era 8088, era um CMOS. Vinha com drive de 3,5 já, e vinha 32K de RAM, expandindo até 224. E de novo, todo o software era Microsoft. Já tinha, assim, ele continua tendo uma presença forte da Microsoft no seu desenvolvimento. Vinha com Microsoft Works. Works, essa é a primeira versão do Works, né? Essa versão 0. alguma coisa do Works. Até que também acho que era 1.2. Vinha com Word, vinha com Calendar, vinha com o File, vinha com Telco, né? Que já carregava desde o 100, e o Multiplan. Devia ter algum programa também pra. Tinha um programa pra alarme, eu acho. Tinha esse negócio desse também já lá. Vamos deixar também no show notes uma FAQ que não acaba sobre o TN600. É o outro que tem uma comunidade ativa, né? Pois é, o TN600 tem uma comunidade também extremamente animada.
Bacana. E vamos passar pra frente porque... A nossa lista é grande. E agora a gente vai citar uma empresa que provavelmente você acha que só faz impressora, que é a Epson. Todo mundo lembra da Epson por causa da impressora matricial. Aliás, uma curiosidade, se eu me lembro bem, a Epson foi quem criou a impressora matricial e ela desenvolveu a ideia para a Olimpíada de 64, que foi em Tóquio. Posso estar errando a data da Olimpíada, mas Essa data mesmo. 64? Então tá. Ela desenvolveu a impressora matricial para ser usada na Olimpíada de 64. E a gente sempre lembra da Epson com impressora. Aliás, o pessoal viu muito a nossa época, né? Eu lembro sempre da Epson, quem queria programar a impressora, passar os comandos para a impressora imprimir em itálico, negrito e fazer aquelas coisas todas que a gente gostava de fazer para mandar aqueles códigos da impressora, era uma espécie de uma linguagem da Epson. Todas as impressoras usavam por padrão. Aliás, há quem diga que se você te pegar uma impressora hoje em dia, uma jato de tinta da Epson, nova, o que for, se você pegar e mandar aqueles comandos, ela, que é aquela tabela ESC-P2, ela ainda reconhece. Ainda tá lá dentro, gravado na ROM dela, o ESC-P2, então você não pode passar comandos e mandar imprimir. Eu não sei como é que vai ser, porque a tecnologia mudou toda, mas dizem que isso é possível. Mas saindo do parênteses da impressora e chegando para computador portátil, quer dizer que a Epson também fez computador e computador portátil. Aliás, a Epson fez o primeiro computador portátil, o Epson HX. Que ele é de 1900, ele foi lançado em 81, mas disponibilizado no mercado apenas em 83. Então, contarmos pela data de anúncio, realmente ele é o primeiro. Isso. Não era nenhuma novidade, pelo contrário, era o tamanho de uma folha 4. Engraçado que ele é muito parecido com o da Tandy. Vi umas fotos, eu achei ele muito parecido com o da Tandy. Só que a tela é uma comparação da Tandy, que tinha uma tela larga, a telinha dele era minúscula. A telinha dele era minúscula porque ele era mais carregado, né? Porque tinha uma impressora interna e tinha um microcassete. Então ele tinha um gravadorzinho, aqueles gravadores. Ele tinha um gravadorzinho e tinha uma impressorinha. A impressora é interessante, então você podia desacoplar e colocar o gravador, caso quisesse, e a impressora se encaixava como? Do lado? Isso, ficava a impressora do lado esquerdo, o LCD e o microcassete do lado direito. Interessante. E aí você tinha literalmente um computador de maleta, né? Você podia pegar e encaixava ele todo dentro de uma maleta. Por outro lado, a tela era de 120 por 32. O LCDzinho era bem menor do que no Tandy 100. Dava 4 linhas de 20 caracteres. É, muito pequeno. Mas tinha um Basic, Microsoft, 16K de RAM expansível para 32 e tinha um monitorzinho. Agora, uma coisa que eu achei curiosa, ele tinha 2 processadores. Pois é, né? O processador era um Hitachi 6301, só que operava uma frequência de 0,6 MHz, 0,614. É uma frequência muito baixa. Engraçado isso. Curioso que eu fico pensando é o seguinte: 2 processadores, desenvolver para uma máquina com 2 processadores, como é que devia estar essa lógica interna dele, né? Com 2 processadores operando, talvez um cuidava de uma parte, o outro, talvez um pudesse ser programado, o outro não. É curioso. Pois é, assim, certamente foi um tremendo trabalho de software, né? Trabalho dos processadores numa época, na verdade estava na infância da minha computação, de 81, 82. Tinha alguns periféricos, como um acoplador acústico, um flop disk. Podia substituir o cassete por drive. Isso. Melhor, né? Convenhamos. Você podia acoplar uma tela de 40 por 24, né? E a bateria durava aproximadamente 50 horas. Nossa, excelente autonomia, né? Uma máquina. Quem me dera o meu netbook durasse 50 horas. O meu netbook dura mal em 5. Rapaz, se você tiver um smartphone novo e não tomar cuidado, você não consegue aí metade disso. O meu smartphone todo dia dorme no carregador. O meu também, todo santo dia. Que, aliás, né, pra quem tem wireless, então já sai da loja sabendo disso. Vai dormir todo dia no bencinho. E o mais legal, a Epson ainda tem um sitezinho de suporte técnico ao HX20. Ai, caramba! É isso que eu ia falar, cara, muito legal. A Epson não considera, não simplesmente como muitas empresas fizeram, simplesmente ignoram, esquecem o que eles fizeram. Não, a Epson mantém um site de suporte para ele. Você
tá acreditando, então já sabe, show notes tá aí pra isso. Exatamente. Beleza? Agora você acredita. Agora que você olhar, você acredita, tá vendo? A gente não é mentiroso. Aí, tem, é óbvio que também tem alguma coisa que se faz, tem muitos vídeos, mas o mais bacana é que a Epson não esqueceu daquele que é o primeiro portátil, tanto portátil do notebook ou do laptop, enfim. Então, César, a gente tava conversando outro dia, né, sobre o Retro Challenge, aquele concurso, aquela proposta do pessoal desenvolver coisas para micros clássicos. E vai estar, aliás, nessa sessão de notícias. Exato, vai estar na sessão de notícias agora do episódio 7, a gente tava falando, tinha uma pessoa desenvolvendo uma coisa para um desses portáteis, não era? Da Epson. O Will Evans, do Retrobits, tá hackeando em cima do Epson PX8. O PX8 veio depois do PX4, PX8 é de 84. Quanto ao HX20 em termos de design, era muito parecido. Na verdade, inspirou o TEND 100, que era flat nas telas, e o LCD. No PX8 já era um pouquinho mais levantado. Ele já pegava um pouquinho a ideia do Olivetti M10, né? Com o Olivetti M10 a tela levanta. Isso, já é um pouquinho mais levantadinho. Já é certamente campo de visão agradece, essas coisas. Com certeza. Do resto, vinha com 80 e... Não, esse vinha com Z80. Tá. Z80 em CMOS. Nossa senhora. Mas era um Z80. Vinha com Z80 e mais um Itachi, velho bom Itachi 6301 pro I.O. Só pra cuidar da parte de entrada e saída, né? Isso. Só pra ele saída. Tive com cassete, né? O LCD era maiorzinho. Em comparação ao HX20, né? Se eu não estou errado... Bom, tá certo. Desculpe o leitor, mas a gente tá lerdo aí. A gente tá lerdo, então já sabe, por favor. Se a gente tiver lerdo, não nos esculhambe. Porque eu tava com uma dúvida aqui, achei. Ele tinha... O LCDzinho dele permitia 8 linhas de 80 caracteres, 280, desculpe, 8 CPM. 8 CPM. E tinha uma tela gráfica de 480 por 64. Já dá pra fazer alguma coisa, né? Já dá pra rolar uma brincadeira. Já. Ele era compatível com o CPM. Os programas precisaram de algumas modificações por causa do tamanho da tela. Sim, tinha 8 linhas. Eram 8 linhas, né? Não era as 24 que se esperava. Mas já rodava CPM, que era uma coisa interessante pra época, já era marcante. E vinha com cartuchos com Microsoft Basic, um programa de organização de fichas de nome e endereço, uma agendinha, né? Uma agendinha de telefone, né? De telefone, uma planilha e o velho e bom WordStar. Ctrl-KB, Ctrl-KK, bom e velho WordStar. Viva! Por favor, relembrem suas piadas usando trocados. Lembre-se principalmente... Mas não mandem pra gente, por favor, a gente já tá cansado de fazer essas piadas também. Lembre-se principalmente do atalho para você esconder um bloco marcado. Legal, eu tava vendo sobre ele, tinha uma pequena impressora, poderia encaixar exatamente atrás, né, da largura dele, pequenininho. Ele tinha na área para botar o microcassete. É interessante que o microcassete fica escondido debaixo do LCD. Quando você fecha o LCD não fecha sobre o teclado, fecha sobre a parte da frente onde está o microcassete. PPX8, achei interessante isso. Até a maneira de proteger também o LCD. Sim. Você fechava ali e levava direitinho. Tinha um flop de 5 quartos, estava disponível, e também disponibilizou um drive de 3,5. Aí um drive 3,5 já é mais interessante. Temos portáteis, já no disquete menor, era mais fácil de manipular. Mas interessante que justamente um ano depois o PX8 foi trocado pelo PX4. É engraçado, né? E pela lógica, pra gente ele iria aumentar o número, fazer um PX10, PX2. Tecnicamente, o PX4 era o mais próximo de um sucessor do PX8. Quer ver uma coisa que eu acho muito parecido dele do HX20, que eu vi nas fotos? A cor das teclas do teclado. Do lado, as teclas vermelhas, as pretas. Era também muito parecido com o PX8. O PX8 também tinha algumas teclas em vermelho bem claras. Aquelas teclas aquelas direcionais e o Enter. Acho que era o Enter. Um Enter bem marcante, né? Aquele Enter vermelhão. Que é quase um botão de perigo. A CPU do PX4 era um micro PD 70008, que era compatível com os 80, também porque, enfim, o PX4 também era compatível com o CPM, rodava lá os seus 3,7 MHz. E nós temos que rodar CPM, né? Vinha
com 64K de RAM, enquanto o PX8 também veio com 64, mas era expansível até 184, mas vinha com 96K de ROM, enquanto o PX8 vinha com 32. A tela era de 40x8, mas ela podia ser expandida virtualmente para 80x25. Então seria como se fosse uma tela menor, você navegaria por ela, né? Isso. É uma tática que também o PX8 faz, né, para poder escapar do fato que só tem 8 linhas, não 24. Usava baterias níquel cadmio. Ele poderia usar pilha ou usar um conjunto de bateria recarregável. Isso. Ele herdou os cartuchos de ROM do PX8, portanto podia aproveitar uma série de periféricos que a Epson tinha lançado, Epson e terceiros. Engraçado uma coisa, o calendário, um detalhezinho, o PX8, o calendário era limitado até o ano de 1999. Nele, o PX4 não, o calendário já estava liberado, você poderia passar do ano 2000 ou colocar a data no calendário. Não sei se alguém ia continuar usando um, assim, a não ser que seja por puro hobby depois de 2000, mas era um detalhe de calendário que tinha. E aí, na verdade, com esse arsenal todo, você podia pegar tudo isso e enfiava dentro da sua mala, sua mochila e ia trabalhar. O pessoal que trabalha em campo gostou, óbvio, né? Adorou esse tipo de coisa. Ah, com certeza. Além dele, ainda teve o PX16. Eu tava vendo uma foto. O PX16, aparentemente... Mas ele já era um PC. Ele já era compatível com XT. Isso. Na verdade, tem uma série de coisas. Tem QX10 da Epson também. Enfim, isso é uma outra história. A gente pode sair do Japão, né, César? Falar de micros japoneses, parar e vamos falar de produção feita de micros portáteis em outros países. Porque a gente falou do... Nós falamos do Tandy... A gente falou de Tandy e Epson que basicamente dominaram a computação micros portáteis para quem estava em campo nessa época. E vamos falar agora de dois micros, digamos que são um mundo à parte. Primeiro vamos fazer a alegria do quinto elemento. Computador de mochila, né? Não sei se ele ainda tinha essa vontade, mas durante um bom tempo ele falava com a gente que o sonho dele era... Torrava o saco. É verdade. É o quinto elemento, gente. É o quinto elemento. Aliás, um abraço pra você. Um abraço pra você. Torrava o nosso saco falando que o sonho dele era ter esse cara, que ele podia andar com ele na mochila. Era o Z88. Legendário, mitológico Z88. Exatamente, o Z88. Um outro computador de Circuit. E isso já foi... Já fez esse aí. Também era outro controle do tamanho de uma folha de papel A4. Rodava com um processador Z80. Oi? Parênteses pro nosso ouvinte não ficar perdido. Esse projeto já estava em desenvolvimento dentro da Sinclair. Quando a Sinclair Research saiu, população e aí a marca e tudo mais foi vendida para a Amstrad, o Sir Clive Sinclair pegou o projeto, meteu debaixo do braço, formou uma companhia chamada Cambridge Computer e continuou trabalhando no Z88. Por isso que ele é Cambridge Z88 e não Sinclair Z88. Vale lembrar Cambridge porque, além de ele ter vendido a marca Sinclair Research, é Cambridge porque ele era de Cambridge, né? Então, nada melhor para ele do que pegar uma coisa que fosse mais, digamos, mais aproximada do que ele estava acostumado, ele estava, né? Ele é natural da cidade de Cambridge. Inclusive está recém-casado. Exatamente, até comentamos no episódio passado, na sessão de notícias, tricotamos um pouco a respeito da vida alheia, né? Isso é, né? Ah, vamos falar do bichinho. E vamos falar do bichinho, que o bichinho é em si extremamente interessante. Por quê? Porque você está falando de um computador que pesava, aliás, 900 gramas. Até hoje em dia é muito difícil. O micro pesava 900 gramas, que só o primeiro IPC. Isso, só o IPC, o 701. Acho que só ele. Isso, só. Vinha com uma versão CMOS do Zilog Z80, né, pegar toda a expertise. É aquele negócio, né? Tudo que ele já sabia, já estava por dentro, né? Vai ficar reinventando a roda pra quê? Tá certo. Vinha com 32K de RAM, pseudo-estática, né? Que podia ser expandida até 3,5 MB. E o interessante é que ele usava um sistema semelhante a Memory Maper da MSX para endereçar a memória, porque os 80 tem a limitação de endereçamento a 64 KB. E ele separava em 4 bancos de 16K. Quem já programou um pouquinho no MSX lembra da questão da Maper. A Maper tem esse princípio e ele pode endereçar de forma que você possa ter até 256 segmentos, 256 bancos de 16K, ou seja, 4 MB. Só que você só podia usar 3,5. Os primeiros 512K são reservados para ROM e o resto é reservado para memória interna. Então você só poderia usar 3,5 MB no caso, no máximo. Em termos de bateria, o 78 ele usava 4
baterias AA, que dava até 20 horas de uso. Além disso, tinha um capacitor interno para segurar o conteúdo da RAM enquanto você trocava a bateria. Vinha com 128K de ROM, com o sistema operacional que era o AZ, aliás, e mais uma parte de programas. Falava, né, tipo, tinha uma versão do BBC Basic, tinha uma suíte de escritório, que era o Pipe Dream, tinha um diário, suíte de escritório, entenda-se, planilha, editor de texto e banco de dados. Tinha um alarmezinho, uma ferramenta de conversão e um emulador de VT52. Mas, além das coisas do sistema operacional, tipo um gerenciador de arquivos e um programa de transferência de dados para um PC compatível usando cabo serial, velho bom RS-232. O teclado era emborrachado, emborrachadas, né, com direito a boa barra de espaço, né, você garante que você vai bater na tecla. Você vai apertar ela de alguma maneira. Vai, que mais? Eu achei legal uma coisa, o teclado dele, dizendo que o teclado era bem silencioso. Se você quisesse, você podia ligar o clique. Sim, era um clique eletrônico. Ou você digitar e fazia o clique apenas para que o usuário tivesse a sensação de estar digitando no teclado. E além disso, vinha com os slots de expansão. Por exemplo, havia no slot, havia um cartão de expansão de memória flash de 1 MB. Isso aí já você guardar seus arquivos ali, independente. A sua pilha acabou no meio de uma viagem de trem e a cidade mais próxima de poder comprar pilha tem meia hora. Não, tem que tá lá. Isso aí é interessante porque uma coisa curiosa, o Z88 ele é considerado por muitos colecionadores como um microcode. Ainda é usado por alguns entusiastas, então o Quinto Elemento queria ter torrou muito tempo o nosso saco para um Z88 para poder andar como um computador de mochila, tá vendo? Ele não seria o único, talvez o único no Brasil, mas ele não seria o único a querer fazer a mesma coisa. E é um micro que ainda hoje ele é extremamente completo. Você podia trabalhar, assim, ligou, trabalha, você não precisava baixar nenhum programa. Já tá tudo lá, né? Já tá tudo lá. E com um outro cartãozinho de memória, você podia ter o seu escritório portátil. Porque só para lembrar, você podia transferir os arquivos do Pipe Dream e convertê-los para o formato ROSTAR ou para o formato Lotus 123. E vale uma coisa, César, é bom lembrar o pessoal que muita gente tá pensando, olhando isso aí, dizendo, mas e notebook? Não tinha? Lembrar o seguinte, notebook PC, na época, ele era um trambolho sem mais tamanho, era um computador muito grande e muito pesado, era um equipamento pesando 4, 5 quilos, não tinha tela colorida, LCD colorido é uma coisa mais recente, então você tinha várias coisas, tinha vários impedimentos, você transportar aquele notebook grandão, né, que não era notebook, para mostrar aquele laptop transportável para cima e para baixo, era uma coisa muito complicada. Então, para isso aí que entra esse nicho de mercado que aparece espaço, por exemplo, para o Z88, que era um computador pequeno, era uma arquitetura, digamos, pequena, barata, portátil, para você fazer certos documentos. Claro, você não ia bolar um gráfico, uma situação muito complexa em termos de trabalho, mas você poderia desenvolver coisas para ele, você poderia desenvolver coisas com ele, documentos, trabalhos, e exportar para o PC e depois arrumar. Era muito mais simples de lidar com ele, ter ele, e muito mais barato do que um notebook. E era muito mais leve. E muito mais leve, se lembrou bem. Começando mais uma sessão de notícias aqui do podcast. Tem algumas notícias interessantes pra gente comentar, né, César? Pois é, Ricardo. Primeiro, um abraço pra quem tá nos ouvindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade. Deixa eu deixar de ser mal educado. Gente, bom que vocês estão ouvindo a gente. Legal. E a gente começa, né, pelo VM02. VM02. Uma VM Java para Apple II. Oh, yeah. Isso é muito interessante, né? Uma VM de Java, uma máquina virtual Java. Acho que todo mundo que está ouvindo sabe o que é. Acho que não precisa trazer maiores explicações sobre o conceito da linguagem Java, a ideia, o que é uma máquina virtual Java, né? Basicamente é aquilo onde você vai e executa o programa dentro, aquela coisa toda que vocês já sabem. Tem rodando no celular de vocês, tem rodando no computador, corre o risco de estar rodando no forno de micro-ondas e coisas assim desse tipo. Certamente roda no de Blu-ray e talvez em um futuro muito próximo na televisão. Mas o interessante desse aqui
é porque ele é um projeto de código aberto, tanto que ele está hospedado no SourceForge, e o que desenvolvido por eles, o que foi desenvolvido é uma máquina virtual Java para Apple II, ou seja, que é um micro, lá, roda lá, permite execução direta de arquivos de classe Java em uma máquina de 64K, 8 bits, processador de 1 MHz. Ou seja, estão mostrando para começo de conversa que o negócio é viável. Isso funciona. Engraçado que anos atrás tinha uma pessoa que tinha conversado comigo, um desenvolvedor para MSX, infelizmente ele não está mais tão envolvido, que tinha achado uma máquina virtual Java para o HC11, que é um processador que eu não me lembro o fabricante agora. Você lembra qual é, César? O HC11? De cabeça. Agora acho que era 65HC11, eu não sei. Eu acho que ele era da MOS, não tenho certeza. Vou ficar devendo essa. Mas eu lembro que ele tinha falado comigo. Falou HC11, né? Uma coisa assim. Ele tinha comentado comigo. 68, enfim. 68. Devia ser 68HC11. Era um processador muito usado para estudo. Hoje em dia ninguém desenvolve. 68HC11 eu sei que é Motorola. Então é esse. Motorola barra Freescale, né? Hoje em dia. Sim. Hoje em dia é Freescale. Desse mesmo. E ele tinha comentado que tinha uma máquina virtual Java pro HC11 e ele estava querendo fazer engenharia reversa dessa máquina virtual para poder desenvolver uma máquina virtual Java para MSX. E até brinquei com ele que iam batizar a máquina virtual de Krakatoa, né? O inferno de Java. Infelizmente ele não está mais tão envolvido, não está podendo estar participando do desenvolvimento para o MSX, mas agora com essa máquina virtual Java para Apple II, quem tiver acesso ao código-fonte, claro, não é uma tarefa, digamos assim, trivial, tarefa pesada, mas é menos complicado do que fazer uma engenharia reversa numa máquina virtual fechada, porque essa é open source, essa o código está disponível, está lá hospedado no SourceForge. Então, enfim, a questão aí agora é palhar e rodar só Apple II. Eu imagino que isso deve ficar bem bacaninha num mais rápido, né? Sei lá, 2E. Ou então portar, se alguém tiver sucesso, sei lá, experiência e puder ajudar o projeto, então melhor ainda. Com certeza. É um projeto, é uma ideia interessantíssima, né? Rodar Java numa máquina considerada clássica é uma coisa interessante, muito interessante. Tem outra coisa, parece uma torre agora, impressão minha, não é uma torre não, o que é? Ah, você tá falando o quê? Do Apple Crate? Isso, parece um prédio de placas. Parece um edifício, né? São várias placas, acho que são 16 placas que estão montadas. A gente começa essas notícias falando de Apple, né? A gente acabamos de falar da máquina virtual Java, estamos falando desse projeto do Apple Crate, que foi inicialmente um projeto que o sujeito fez pegando 8 placas de Apple II, interligando elas, com o objetivo de fazer o quê? Desenvolvimento de experimentos em processamento paralelo. Então, o link, quando vocês olharem o link, tá no show notes falando da Apple Crate 2, vocês vão ver logo de cara, vão encontrar aquele prédio de placas, como disse o César, aquele é o Apple Crate 2. O 1 tinha 8 placas, e esse, se não me engano, tá com 16, tá com 17 placas. Isso, falar que o Apple Crate 2 é formado de 17 placas-mãe do Apple IIe, e 15 dessas placas foram compradas no mesmo leilão de eBay em que ele comprou as 8 placas de Apple IIe normais. Ele está fazendo enhanced agora. Não. Ele comprou as 8 placas de Apple IIe normais do Apple Crate 1, digamos assim, e 15 das 17 placas de Apple IIe enhanced do Apple Crate 2. E o interessante é que ele interligou tudo, fez algumas adaptações de ROM, tá no site passo a passo como ele fez, como é que ele montou a estrutura para fazer aquele prédio de placas, aquele pequeno edifício de 17 andares. Isso. Mostra como ele fez o barramento que ele criou externo para interligar as placas. Botou que as placas são alimentadas por uma fonte de IPC e o consumo médio da placa é 4,2 watts, ou seja, todo o conjunto consome algo em torno de 70 watts. E a temperatura diz que garante que não vai estar contribuindo para o aquecimento global quando ela entra em funcionamento. Aliás, vale a pena rodar porque ele é extremamente cuidadoso, ele documentou todo o trabalho, a questão da ROM,
a questão do boot. Isso, porque ele tem que fazer boot via rede, né? Ele tem que fazer um boot das placas através de rede. Entendeu? A interface de som, porque um dos usos que ele usa no Apple Crate é como um sintetizador de audio wavetable para várias vozes. Nossa. Ele fala aqui, no Apple IIe só tem bit de saída de som, mas com programação, se você escovar lá o bit, é possível criar um DAC, né, um conversor digital para analógico de 5 bits, com um sample rate de 11,05 kHz e uma taxa de repetição do pulso de 2,05 kHz. E a partir disso é que ele, por exemplo, ele gera um instrumento por cada placa da corrente, porque a sintetização ocupa toda a CPU do 6502. E ele consegue com isso fazer um concerto, né? Isso, inclusive de When I'm 64. De Paul McCartney, né? Muito legal. E também pode como rodar programas no Apple Crate. Eu imagino que o pessoal que é chegado aí em processamento paralelo vai certamente gostar mais dessa partezinha em que ele explica todo o trabalho que ele teve de rodar programas, inclusive com extensões pro Apple Soft Basic. Sim, ele um servidor de arquivos para os 17 nós. Ele teve que fazer modificações no ProDOS, né? Ele teve que fazer essa extensão de rede pro Apple Soft Basic. Vale a pena ver, mesmo que você se boie na maionese em processamento paralelo, programação paralela e desenho de máquinas paralelas, vale a pena ver, mesmo que você ache que tem ali o prédio de 17 placas. É interessante, anos atrás eu tinha comentado com o pessoal na lista de MSX falando sobre uma solução semelhante, mas mais simples, já usando MSX com drive de 3,5, fazendo a comunicação pela porta do joystick. Eu lembro que eu comentei isso, falei a respeito disso, até comentaram, acho que é viável. Aí a gente não passou de uma ideia, de uma conversa, né? E é interessante que o cara pegou o Apple II e fez, da mesma forma fez. Mais interessante ainda porque ele não usou disquete, não usou da interface, não, ele usou as próprias placas, ele desenvolveu um conjunto de soluções para poder fazer a máquina paralela dele. E é muito bacana, gente. Quem tiver a oportunidade, veja, não deixe de passar, não é só olhar as fotos, leia, que é muito curioso, muito, muito bacana o que ele fez. Né? Nossa, temos um ponto acadêmico agora de pauta, né? Um ponto acadêmico, exatamente. Tá pensando que retrocomputação também é cultura, também é uma questão acadêmica também. Que marcou Reunanen, que participou de grupos de MSX, o Live Story, Bandwagon. Ele fez uma tese acadêmica sobre a Demoscene. Pô, maneiro, porque, pra quem não sabe, o Live Story e o grupo que a gente participou, que era o Live Story, qual era o outro? Que eu esqueci. O Bandwagon. Bandwagon. Eles eram mais grupos de aliás, é Bandwagon, né? Desculpa. Bandwagon. Esses dois grupos eram mais desenvolvimento de demos. Eles faziam mais demonstração, que aliás é um assunto futuro nosso, tá na nossa lista. Antes que alguém fale lá, vem esses caras de novo prometer coisa. Blá, blá, blá. Tá na lista, vai ter no futuro um episódio falando da cena da Demoscene, falando de fã-clubes, assim, de micros. Eu achei bem legal, ele escreveu uma tese acadêmica, tratando de uma forma formal, documentando a cena dos demos, que é uma coisa que ninguém nunca tinha feito. E é uma pessoa que tá no meio, né, que desenvolveu demos para MSX, participou disso aí, né? Alguns comentários dizem que ele foca muito mais na cena do Amiga e na cena do PC. Ele fala pouco do MSX, alguns reclamam que eles deviam falar um pouco mais do MSX. Mas tem vários comentários lá no msx.org a respeito, pessoal comentando questões a respeito do assunto. Alguns falando que ele errou alguns pontos, ele falando que ele comentou que o pessoal vendia os demos, outros não vendia, mas tem gente comentando que vendia, né, disquete, não sei o que, eles comentando, trazendo alguns fatos. Mas é interessante, o arquivo não é pequeno, né? O PDF do arquivo acho que tem mais de 100 páginas. Se alguém se animar a ler. Uma tese, né? Que eles chamam de licenciatura, que é algo que fica entre o mestrado e o doutorado, que é uma coisa que tem na Finlândia e na Suécia. Então,
Tipo, ele já não é o mestre, mas também não é doutor. Ele tá ali em algum lugar. E eu não sei se vai estar. Agora eu não sei, não tive a oportunidade de ver, mas quem tiver de interesse em dar uma lida, em dar uma pesquisada, dar uma lida, tá disponível. Tem mais de 100 páginas, ou seja, prepare-se, vai ter que ter um pouco de paciência para poder ler tudo, como ele falou. Mas acho que vai ser uma leitura, no mínimo, curiosa. Próximo passo, né? Porradinha. Pois é, pancadaria, um pouquinho. Acho que toda sessão de notícias nossa tem um pouco de pancada, né? E a pancadaria entre Commodore e Commodore. Aliás, pancadaria e Commodore é quase uma redundância, né? É verdade. Você falou tudo, é uma redundância. E isso foi relativo àquela conversa que a gente falou lá alguns episódios atrás, que a gente falou daquele Commodore 64? Isso, pensar um all-in-one, etc e tal. E parece que os donos da marca Commodore, caso Commodore Game, avisou que não, tipo, o Mané deixou a Commodore USA usar o nome Commodore. Eita. O cara vai comprar aquele Commodore 64, né? Aquele all-in-one. O cara só vai receber o adesivozinho pra ele colar, porque oficialmente eles não podem usar o nome. Alguns devem ter ficado chateados com o fato. Alguém deve ter chiado, alguém não deve ter gostado. Né? Por causa de saindo lá, por causa que o nome queria botar. Mas tudo bem, cola um adesivo. É mais uma briga, né? Mais uma briga. E é interessante o que o comentário do pessoal do Engadget falou que estou aqui mandando adesivos. Se você não gostou, se você nos desculpa, nós vamos pegar alguns decalques da Silicon Graphics e vamos colar no nosso laptop da Toshiba. Vamos colar e vamos dizer com isso que nós temos um notebook Silicon Graphics. Pois é. Aquela coisa, né? O nome, nesse caso, não quer dizer nada. Tem mais o 1541 Ultimate Project. Ai, caramba! Pá, isso é legal. Pra quem tem aí o seu Commodore 64, 128 e outros da família. Isso é uma alegria pro João e pro Quinto Elemento, né? Isso. Ele tem um Commodore 128. Que você agora pode ter um 1541, né? O famoso disco dos Commodore. Que tem boa utilidade para calço de porta, para peso de papel. Ele é grande, pesado e esquisito e com uma eletrônica bizarra. E o João vive tentando consertar o dele. Mas os problemas acabaram. Porque 1541 permite que você use coisas mais modernas. Ele tem toda a eletrônica, tal. O Commodore V, realmente aquilo é um 1541, mas em vez de estar usando drive ou coisas do gênero, você usa no caso do Ultimate 1, um SD ou um MMC para guardar as imagens de disco, ou no caso do Ultimate 2, um micro SD ou um pendrive USB. É muito menos pesado. Infinitamente. Uma coisa curiosa, o João sempre comentou comigo do Commodore 64 a respeito do 1541, por conta da lógica dele de processamento, que por ele ser quase um micro, algumas proteções, alguns hacks específicos do Commodore 64 tiravam proveito do processador que estava embutido no 1541. Ele dizia que por isso era muito difícil criar uma emulação ou criar um drive para o Commodore 64 que usasse, em vez de usar disquete, usasse cartão de memória. Pelo que eu estou vendo aqui, né, pelo que eu vejo nesse site, parece que foi viável. Dessa vez fizeram. Se eu entendi corretamente, a jogada dele foi emular um Xilinx, e eu vi aqui na foto tem claramente um Xilinx bem grande, bem visível, toda a eletrônica do 1541. E aí acho que resolve esse problema, né? Resolve o problema do que alguns comentaram, umas travas, algumas coisas. Eu tô dando uma olhadinha na lista de coisas que ele tem, fala sobre suporte a FAT e FAT 32, com subdiretórios e nomes longos, bateria para ter um relógio interno, e também pode servir para fazer emulação de cartucho. Ele tem suporte também ao Commodore 1750, 1764, não sei, eu acho que é uma expansão de memória, pode ser combinado isso, não sei. Mais algumas coisas de configuração, emulação de fita cassete, filme completamente reescrito, é bem interessante. E um FPGA de 700K gates, né, de 700 mil portas lógicas. E tem um detalhe na parte de notícias do projeto que está bem ativo. Ele coloca aqui que uma das últimas notícias que o USB está funcionando direitinho, tá? Inclusive inserção e remoção, e ele conseguiu funcionar fazer funcionar sem problemas o HD de 500 GB. Nossa! Alguém calcula aí
quantos, sei lá, zilhões de discos de computador 64 pra você colocar em 500 GB. Dá pra botar tudo várias vezes. Tava dando uma olhada no status do projeto, já vendeu 184 unidades. Aí quem diz que esse mercado não dá pra fazer nada, é o que diz uma pessoa que te conhece que fez um emulador de drive pra MSX e pra outras plataformas. O que ele falou uma vez: não dá pra viver disso, não, mas que ajuda a pagar as contas do mês, ajuda. Dá pra ganhar um dinheiro em si, mas não é a sua principal fonte de renda. E ele comenta disso que ele fez, e algum dinheiro ele conseguiu defender, fazendo o projeto, usando funcionar, acertando tudo direitinho lá. Agora esse aqui o cara começou fazendo como um hobby, uma diversão pra ele, anunciou, começou e deu certo, tá dando certo, impressionante. Reconhecer um HD de 500 GB é assustador. E não tá tão, se você olhar, tá aqui 129 euros, o Ultimate 2. Quanto? 129 euros? 129 euros, mais o custo vivo. É claro que alguns vão dizer, talvez pessoas que não estejam acostumadas vão dizer, 129 euros, vai dar uns 300 reais, pô, tá caro, eu posso comprar uma placa disso, daquilo pra PC por esse preço. Sim, mas o que muita gente não entende é que não há escala de produção. Isso aí o cara faz quase artesanalmente. Exatamente, a gente já viu placas feitas pra MSX, sabe do que não é barato, por quê? Porque ele vai fazendo artesanalmente, não é uma coisa feita em grande escala, é uma coisa feita em escala pequena. O Ademir cansou de produzir coisas que ele chegou, produziu 20, 30 e levou 3 anos para vender. A escala é pequena, a quantidade de gente que compra não é tão grande. Muitas vezes os tempos dessas pessoas terem dinheiro tá ali, né? Muitas vezes você, o cara quer comprar, mas não tem a grana. Muitas vezes o cara tem a grana, mas aí, tipo, de repente, quem não tem é o vendedor que não tem, de repente, o estoque. É complicado. É complicado, né? É complicado isso. Mas acho que o pessoal também vem o pessoal que reclama, não tem dinheiro, choraminho, não tem de tudo, né? Duas bem rapidinhas, né? Como construir um controlador ISA IDE pro PCXT. Hã? What? Isso. Botar uma IDE no XT? Isso. Na verdade, construir, né? A sua placa ISA IDE. Acho que só pra lembrar, quem não lembra, o XT usava HDs MFM ou RLL. Não usava IDE ainda. Tipo, já existe um projeto de XT IDE e o que o cara fez foi construir a plaquinha dele. Inclusive eu tava olhando, o projeto é open source, né? Isso. Inclusive com direito à colocação, tipo, todo o trabalho que ele fez, as instruções, etc e tal. Ficou bem interessante. Ele comenta no finalzinho da notícia, ele fala que esse projeto me custou em torno de $30, aprendi um pouco mais, agora eu posso usar meu XT com um HD IDE moderno. Próximo passo vai ser usar com Compact Flash. Bem, dentro daquele gabinete do XT ele vai ter espaço de sobra para botar Compact Flash, né? Nossa, é uma família de Compact Flash. E ele ia dizer, agora eu posso instalar MS-DOS 6.22, porque vale lembrar, até o DOS, até o 6.22, a Microsoft mantinha a compatibilidade de forma que você pode instalar ele em até um XT antigo, pode-se fazer a instalação, sem problemas. Quem sabe ele não quer botar o Xenix, fazer uma experiência instalando o Xenix. Tem mais uma outra rapidinha, que é um divertidíssimo post do Bill Evans, do Retrobits, né, sobre ele apanhando para fazer um Epson PX8, né, que a gente citou nesse episódio, ser comunicável a partir a porta serial, né? Porta serial e coisas do gênero. Né, vale a pena ler. Sim, é bem interessante, particularmente que você aprende um monte de coisa. Ele usa pelo que eu tava vendo, ele usa a porta serial para vincular a um PC, para emular um drive, né? Isso. Emular um drive com um PX8, né? Cara, muito louco. É porra louquice, mas enfim, é um projeto dele. Se você acompanhar o Ivas nos últimos posts, ele fala desse projeto que é o PX Drive. Nossa, eu tô vendo aqui, ele tá falando coisa de Pascal, tô revendo meus tempos aqui, o manual do Turbo Pascal 3, eu tenho ele aqui em casa. Isso. Esse aqui que aparece no post, esse exatamente. Excelente manual, diga-se de passagem. Hoje em dia já tá disponível ele escaneado na internet, você já pode baixar ele, a gente já fez um PDF dele. Maneiro, muito interessante. Ligado aqui no monitor. Mas de qualquer maneira vale a pena dar uma olhada no Retrobits, que ele tá fazendo que é parte do PX Drive, que é o desafio dele pro Retro Challenge, que é um desafio de diversos amantes da computação clássica de fazer alguma coisa com esses micros em um mês. Muito interessante. Eu tô vendo que ele usou coisa com Linux aqui, né? Os simuladores. Nossos show notes, né,
pra vocês verem. Quer dizer, quando você ouvir já acabou, já tem o resultado, etc e tal, mas vale a pena. Tem muita vale coisa, inclusive, de micros que estão nesse episódio 7. Quem sabe alguém não se empolga, alguém que nos ouve aí, que resolve se animar pra participar da Pitaco num Retro Challenge desse. Quem sabe, né? Pois é. Pra gente terminar, né? Lembrar do... Será que vocês estão nos ouvindo? Lembram no primeiro episódio, lá não no episódio 0, não. Aliás, o 0, a gente teve uma briga danada com o áudio no 0. No episódio 1, parte A, e na parte B, a gente fez uma sessão musical, colocando músicas do Press Play on Tape, que é uma banda dinamarquesa, se eu me lembro bem, que compõe músicas baseadas em composições de micros clássicos. E eles estão comemorando 10 anos. Estão comemorando 10 anos de idade, a banda. Eles usam Commodore 64 nas composições. Até uma das que a gente executou foi a versão que eles fizeram para algumas músicas do jogo OutRun. E eles estão completando 10 anos de idade e estão fazendo shows para comemorar. 13 de setembro, 11 de setembro, aliás. 11 de setembro. Eles vão fazer um show, né, em Copenhague para comemorar esse 10º aniversário. E acabou. Tchau. Então, gente, continuamos na próxima parte desse episódio e a gente se vê. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e lá vamos nós. E lá vamos nós. Tchau. I'm average. I'm just that average guy who need each average day. I'm average. I live my average life in my average way. But when I'm all alone, my wife is snoring, or my job is really boring, there's one place I have the key. I'm playing games, I'm the man with a gun. I'm an army of one. I'm the man with a gun. In PvP, I am second to none. Dig all those matches I won. I'm the man with a gun. My gaming has helped me break the everyday monotony. 'Cause gaming, well, let me act out anything I'd like to be. I've been a princess saving, cherry craving, coin collecting, ball deflecting, spell up trading, team upgrading, potion drinking, bad guy shrinking, rocket jumping, monster pumping, tribe evolving, puzzle solving, taunt eating, son of a quantifying, drink defying, guitar swinging, custom singing, crystal pairing, solitary, master of the world. I'm playing games, I'm the man with a gun. I'm an army of one. I'm the man with a gun. You shouldn't worry about what's being done. I know my real love's the one, where I'm the man with the gun. I've also infiltrated, terminated, space invaded, populated, killed, faded. I've been a gun. I'm playing games, I'm the man with a gun. I'm an army of one. I'm the man with a gun. And killing sprees never been so much fun. I will never be done. I'm the man with a gun.